Salve, salve turma! Como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar o que eu fiz pra deixar de ser um vagabundo, safado e preguiçoso pra de verdade começar a crescer e me tornar uma pessoa de máxima performance. Pô, Pacheco, muitas pessoas me perguntam, você leu algum livro? Você conheceu alguma pessoa? O que você aprendeu? Qual curso que você fez? O que te desbloqueou? Todos esses códigos eu vou te passar aqui nesse vídeo. Então se você quiser entender o que me fez mudar e o que pode ser um fator primordial pra tua mudança, fica comigo até o final, porque esse vídeo aqui ele tá sensacional. Primeiro vocês precisam entender quem é que vos fala, né? Hoje em dia eu sou mentor de alta performance, eu trabalho com pessoas e ajudo elas a atingirem seus objetivos, ou seja, eu trabalho com crescimento pessoal. Automaticamente eu preciso ensinar as pessoas a crescer e para ensinar as pessoas a crescer você tem que ter crescido primeiro, né? Você tem que estar em uma constante evolução e eu prezo muito hoje o skin in the game, sabe? Então você nunca vai me ver passando para um aluno meu, um mentorado meu, aquilo que eu nunca fiz, aquilo que eu nunca testei, sabe? Essa é uma filosofia que eu sigo, mas eu tive que ter uma mudança radical na minha vida para hoje estar numa constante evolução. Porque, turma, esse cara aqui que vos fala, na época da escola, pô, cara, eu era só o Zé do fundão que tirava a nota de média pra bosta, era de média pra ruim, era de média pra bosta, sabe? Já ali 6, 7, 5, disso daí pra baixo, a não ser quando era prova de matemática, que o professor vacilava e eu conseguia colar, né? Essa, pra vocês terem noção, essa era a mentalidade, e a prova de matemática era só 9 e 10, saca? E hoje eu sou péssimo em matemática, sabe? Até hoje. É um negócio muito louco falar isso pra vocês, porque hoje em dia as pessoas que me veem falam, caracas, mano, pô, o Pacheco é super inteligente e tudo mais, caracas, mano, o que você faz e tal? Hoje eu estudo que nem um cachorro, mas na época da escola, cara, não queria saber de nada, não queria saber de nada. E o que eu preciso te falar é o seguinte, muito vai do ambiente em que você está inserido, né? Automaticamente, quando eu mudei as pessoas que estavam comigo, os meus resultados mudaram completamente juntos. Não porque na época da escola a culpa era dos meus amigos, que, poxa, eu tava junto, e aí eles são má influência e tudo mais. Não, às vezes até eu era má influência e tava ali no meio, sabe? Mas o que a gente precisa colocar pra fora é o ponto de entendimento de que se eu estou onde eu estou, é porque eu desejo estar ali. E se eu não desejo estar ali, é porque eu fui colocado e me permiti estar ali. Pegou esse código? E na época, pra mim, aquele ambiente, ele era normal, sabe? Hoje eu tenho a consciência que, na verdade, ele era somente um ambiente comum, onde minha régua era aquela muito baixa, sabe? Hoje em dia, pra mim, o normal é viver a vida aqui, sabe? Mas naquela época, era aqui, e tava tudo bem. Era uma vida sem perspectiva. Era uma vida onde eu olhava as coisas e falava, caracas, mano, eu vejo essa galera organizando seus estudos, organizando suas coisas, organizando sua leitura. Nossa, mas essa galera lê, que loucura! Quem diria que eu já tirei essa penca aqui? Jamais, jamais, jamais. Sabe? Porque eu achava que tudo isso era coisa de, ou coisa do nerd, ou então coisa daquele que, esse daí, ele se acha e tal, alguma coisa do tipo. Esse era um pensamento que eu tinha naquela época. E a conclusão que eu quero te trazer aqui é a seguinte, você é definido pelo ambiente que você quer estar e não pela régua que você quer colocar na sua vida, porque se você não tem uma visão de uma régua aqui em cima, jamais será possível atingi-la. Então você automaticamente fica aqui embaixo, porque tudo que é acima disso se torna impossível, sabe? E a partir do ponto em que eu entendi que, caraca, o sucesso é treinável, saiu um estalo na minha mente e eu falei, caracas, eu tô aqui hoje, então é possível eu chegar aqui, e depois aqui, e depois aqui. Se eu conseguir produzir as coisas que irão me chegar até lá, sim, você vai conseguir, né? E tanto que essa frase eu ouvi do Joel J. Pô, o Joel J foi uma das pessoas aí que me ajudou muito nesse meu progresso, ele é meu mentor. E essa questão de o sucesso é treinável, ou seja, somente treino. Se eu fizer, se eu executar, é muito possível de que realmente eu consiga chegar lá. Então quando essa primeira ficha caiu pra mim na minha vida, eu falei, caracas, eu preciso mudar. E essa mudança pra mim ela foi natural, turma, mas só que eu quero hoje te mostrar como uma mudança natural também pode ser muito intencional. Naquela época da escola, eu tava no 3º ano, a escola acabou, eu me formei e depois disso, automaticamente os amigos da escola a gente acabou não se vendo mais todos os dias porque não tem mais como. Pá, todo mundo vai para suas coisas, todo mundo vai viver sua vida e fica diferente. E aí eu comecei a ter um novo ecossistema na internet. Foi onde eu comecei a me conectar com pessoas que estavam alinhadas com o meu propósito. Foi onde eu comecei a me conectar com pessoas que queriam atingir grandes coisas. E depois que eu entendi que essas pessoas que queriam atingir grandes coisas tinham um déficit
que era a sua produtividade, a sua produção, a sua procrastinação, eu falei, mano, eu não quero isso. Se eu preciso treinar para atingir meus objetivos, o que eu preciso fazer, então o que eu preciso produzir para chegar lá? E se eu conseguir produzir mais do que essas pessoas, eu vou conseguir chegar mais rápido que elas? Eu sempre fui muito competitivo, essa mentalidade minha vem do esporte, sabe? Então eu sempre quis entender o que eu posso fazer para estar à frente. E quando eu entendi que produtividade seria não fazer só mais, mas sim fazer mais com menos tempo, ou seja, aquilo que fulano produz em um dia, eu consigo produzir em meio dia, eu falo, uau, que sensacional, sabe? Então eu tenho que aprender isso. E como que essa parada surgiu? Eu acredito que uma das primeiras coisas foi eu ter me permitido expandir a minha mente. Então, quando eu comecei a aprender com novas pessoas e pessoas que já chegaram onde eu queria chegar, então eu comecei a pegar, eu estou falando agora mentores que foram muito importantes para mim nesse processo. Joel J, Shirleyson Kaiser, Pablo Marçal, esses caras pra mim foram muito importantes no meio desse processo. Thiago Brunet também, sabe? Então eu não tô nem aí se você tem uma opinião diversa ou adversa sobre esses caras. Eu estou falando que eles me ajudaram a mudar a minha vida, saca? Então, em vídeos no YouTube que eu assistia, e vídeos no YouTube foi muito essencial, o Kaiser principalmente, porque ele, na época, ele sempre tinha as lives das 6 horas da manhã, da live das 6h01, e eu sempre tava ali treinando todos os dias naquele horário, 6h01 eu estava treinando, 6h01 eu estava treinando, enquanto eu treinava eu via a live, né? E isso foi muito transformador, até mesmo para que eu tivesse uma melhor conexão com Deus, tá? Mas o maior ponto disso tudo é que eu criei confiança nesse cara e eu falei, mano, se esse cara chegou onde eu quero chegar, eu preciso aprender com ele. Então o que ele me falar, eu vou aplicar. E aí, tanto que eu tava numa época que eu tava querendo começar a ler e tudo mais, já tinha um livro, só que como eu já tinha entendido que se eu produzisse mais, eu atingiria mais resultados, eu falei, então eu preciso de um livro que vai me ajudar a produzir mais em menos tempo. Então eu preciso de algo sobre produtividade. E aí foi quando eu vi um vídeo do Kaiser que era sobre esses livros mudaram a minha vida, esse tipo de coisa, sabe? E um dos livros que ele me falou, pra você ter noção, é um livro sobre produtividade, que eu era tão procrastinador, mas tão procrastinador na época, que eu demorei 3 meses pra terminar este livro. E este livro se chama Getting Things Done, a arte de fazer acontecer, do David Allen. Esse daqui é um método do GTD, é um método muito conhecido aí pelo mundo, aplicado em diversas empresas e pessoas, muito bom mesmo. Só que, cara, eu demorei tanto tempo, mas tanto tempo pra engatar nesse livro. E tipo assim, 2 meses eu acho que eu tinha lido o quê? Umas 30 páginas dele no máximo. Só que eu lembro que era dezembro de 2020, eu falei, mano, eu vou terminar esse livro esse ano ainda, não vai pra 2021 não, eu vou finalizar ele esse ano. E eu falei, cara, eu vou ler muitas páginas por dia. Eu consegui ler ali em dezembro esse livro e foi maravilhoso. Ali foi um mês de verdadeira expansão, onde eu entendi que as pessoas poderiam sim ter métodos muito simples e eficazes para fazer com que elas produzissem mais. Então aqui foi quando eu comecei a entender sobre planejamento, sobre gestão do tempo, sobre como produzir mais com menos tempo, sobre propósito, sobre alinhamento de perspectivas, sobre meta, sabe? Isso foi muito importante para minha jornada porque despertou isso em mim. E a partir do momento em que eu aprendi muitas coisas com esse livro, eu comecei a aplicá-las, né? Em 2021 eu li esse livro aqui do Pablo Marçal, O Pior Ano da Sua Vida. Eu falei, esse daqui vai ser o pior ano da minha vida, eu vou fazer acontecer e tudo mais. E foi maravilhoso. Foi o melhor ano da minha vida, 2021, né? Mas eu trouxe esse conceito pro meu ano. E com isso, ligado, poxa, essa filosofia do Marçal, eu trouxe também as questões do Kaiser, eu modelei esses caras, pô, o Joel J também foi essencial, sabe? Eu comecei a falar, uou, tá acontecendo um mover, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo coisas exponenciais na minha vida e eu ainda não tô pronto pra isso. Como é que eu faço para estar pronto? Eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso me desenvolver, eu preciso me conectar, fazer networking. A outra coisa é ambiente. Você precisa estar num ambiente onde as pessoas estão correndo pelo mesmo propósito, pelos mesmos objetivos e ter a certeza de que ali todos irão te ajudar a crescer ainda mais. Era onde um torce pelo outro e também um se compromete com o outro. Caracas, mano, poxa, eu falei que eu ia produzir 3 vezes mais essa semana. Você viu, poxa, consegui ter resultado. E aí ao mesmo tempo fulano fala, mano, você viu o resultado que eu tive essa semana e tudo mais? Você fala, caracas, mano, que legal. Ou seja, esse ambiente ele precisa de sinergia. O que é sinergia? Sinergia é quando 1 mais 1, bum, é igual a 3. Isso é maluco.
mas só que funciona e existe esses ambientes, tá? Então existem diversas fraternidades hoje no Brasil e grupos de networking que você pode fazer parte e tem exatamente essa energia, essa conexão. Eu comecei naquela época com algumas pessoas que eu fui conhecendo no digital. Hoje em dia eu faço parte de alguma das maiores fraternidades do Brasil, mas eu precisei pagar um preço para isso, precisei pagar um preço para ter um respeito onde eu estou e onde eu vou, sabe? Então você vai construindo isso ao longo da sua jornada e quanto mais pessoas e pessoas qualificadas você se conectar, essas pessoas também irão te recomendar, irão fazer pontes para te levar a outras novas pessoas. Então networking é isso, é um contato que você tem aqui que te leva a outros 3 contatos, que esses 3 contatos abrem mais 9 contatos e isso vai fluindo e vai ficando um negócio maluco. Então ambiente, queira estar no ambiente certo, com as pessoas certas e na hora certa. O nome disso é oportunidade, a nossa oportunidade é a gente criar estando nos ambientes certos. A outra coisa que eu precisei fazer foi cair de cabeça nesses carinhas aqui. Todos eles já mudaram a minha vida. Tem alguns mais aqui também. Eu adoro a leitura porque a leitura transforma. E você entende, lendo, que enquanto você está lendo, aquilo define muito sobre o que você está fazendo e como você está se portando nos seus ambientes e com as pessoas ao seu redor. Ou seja, muitas vezes quando eu estou lendo um livro sobre tal assunto, às vezes eu estou falando as palavras que aquele livro fala. Às vezes eu estou usando exemplos que aquele livro usa. Às vezes eu estou contando histórias que aquele livro conta. E não porque eu sou uma máquina copiadora, mas porque eu estou me moldando. Enquanto eu estou me moldando, eu estou ensinando pessoas ao meu redor. Isso me faz reter mais conteúdo e também conseguir aprender com o ambiente e comigo mesmo. Então a partir do momento em que você começa a ler mais, você ganha mais respeito. Caraca, Pacheco, mais respeito? Por quê? Porque você sabe daquela coisa gostosa que é você conversar com alguém que você fala, uau, essa pessoa tem tanta sabedoria. Nossa, mano, essa pessoa sabe o que fala. Nossa, mano, se essa pessoa me passar um conselho, eu vou absorver isso de uma maneira tão genuína, porque eu quero esse conselho dessa pessoa, porque eu sei que ela entende do que ela tá falando. E isso é o que a leitura te proporciona. A leitura te proporciona informação. Quando você aplica isso, você junta em conhecimento e as pessoas falam, caracas, mano, que legal. E o melhor de tudo é quando você faz aquilo que você explica e que você ensina. Ou seja, skin in the game. Isso é o mais importante de tudo e então você é congruente consigo mesmo. E por ser congruente consigo mesmo, as pessoas querem estar mais próximo de você. Isso é muito importante. Então a leitura, hoje em dia, serve pra mim para todas as coisas. Serve pra eu me desenvolver mais no meu desenvolvimento pessoal, serve mais pra eu aprender sobre vendas, serve pra eu ter mais autoridade no que eu falo, serve pra eu conseguir me conectar com pessoas que às vezes já leram um livro que eu já li, serve para as pessoas olharem pra você e falar, caracas, mano, quantos livros aquele cara já leu, quanto conhecimento ele não deve ter, uau, deixa eu me aproximar dessa pessoa. Então a leitura, ela é algo tão grandioso e tão exponencial que é muito importante e eu digo que você precisa ter na sua vida. A não ser, claro, às vezes você não é se conectado com a leitura e tudo mais, às vezes você pode ouvir audiolivro, pode fazer curso e tudo mais, mas eu tô contando aqui aquilo que eu vivi. Então, o que me fez deixar de ser um procrastinador para conseguir atingir e estar indo mais cada vez melhor na minha performance foi a leitura, uma dessas coisas. Então, eu recomendo assim demais para você. Enfim, turma, eu espero muito que você tenha pego todos os insights aqui que eu te passei nesse vídeo, ou seja, ambiente, expansão neural, leitura, se permitir ter mentores, isso é muito importante para o teu progresso e também outra coisa, pode contar comigo. O que você precisa? Coloca aqui nos comentários. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Tá bom? Pô, Pacheco, faz um vídeo sobre isso. Pá, Pacheco, que livro você me recomenda sobre tal coisa? Pá, Pacheco, não sei o que, tal. Me manda. Eu sou uma pessoa que você também pode contar. Porque se um dia eu já pude contar com diversos mentores, hoje em dia ver os meus mentorados contando comigo é uma satisfação enorme que eu tenho. Então no que eu puder te ajudar, me chama, tá bom? Porque também vai lá no meu Instagram, @pacheco.app. Eu tô ali pra te ajudar diariamente, eu tô trazendo minha rotina, caixa de perguntas e tudo mais, pra te ajudar e te ver crescer, assim como você vai me ver crescer no meu Instagram, tá bom? Turma, vamos pra cima com tudo, que não é nem o começo! É só a beiradinha dele. Valeu, meus queridos!